Boa tarde, jovens amantes da geometria diferencial. Aqui de volta, tentando voltar, né? E, bem, como não, eu quero terminar essa parte de curvas planas e a gente vai fechar aqui com chave de ouro, dizem chave de ouro, né? Na verdade, é um exercício que ele é tradicional, é um exercício que em qualquer curso de geometria diferencial básico o professor vai propor. É sobre a cicloide, né? Está lá no livro do Manfredo. O exercício é o seguinte: seja C, isso aqui é um C, tá bom? C caligráfico, um círculo de raio A, que rola sobre o eixo OX. Então você tem um círculo e ele vai rolar aqui, tá? Você vai rodar isso e fixar um dos pontos, né? Então vamos lá. Um ponto P deste círculo descreve uma curva chamada cicloide, qualquer ponto dele, né? Mas você fixa nesse aqui. Quando você começa a rodar, ele vai descrever uma trajetória. Essa trajetória vai embora, ela se chama cicloide, né? Uma curva chamada cicloide. Supondo que para t igual a 0, ponto P do círculo coincide com a origem, aqui, ponto P coincide com a origem no tempo t igual a 0, quando o parâmetro t é igual a 0, né? O ciclo coincide com a origem do sistema de coordenadas, obtenha uma curva parametrizada diferenciável, cujo traço é a cicloide. Depois ele pergunta, esta curva é regular? Então, a primeira coisa é parametrizar a curva, né? Como é que você vai parametrizar a curva? Aqui eu já fiz uma figurinha, né, para adiantar e tentar fazer com mais calma. Você tem a circunferência da maneira como ele escreveu ali, circunferência C, com o ponto P, quando t igual a 0, coincidindo com a origem do sistema de coordenadas, aí você roda isso aqui, você faz isso girar, né? Faz a circunferência girar, sem deslizar, aí esse ponto vai descrevendo uma trajetória. Essa trajetória, essa curva que ele descreve se chama cicloide. Tá bom? Então, como que vamos parametrizar? Então, considere um determinado momento aqui, um determinado t, e o t que eu vou chamar de t a esse ângulo aqui. Quando você vai rodando, o centro da circunferência vai se movendo também, né? Ele vai se movendo aqui. Então, o ângulo que o centro com o ângulo central aqui da circunferência, nesse momento t, vai ser dado pelo ponto P da sua, né, por esse ponto P aqui, o ângulo é ponto P até a sua projeção ortogonal aqui no eixo horizontal, no eixo OX, tá bom? Então, esse ângulo que se forma por esses dois segmentos vai ser o nosso parâmetro. A medida desse ângulo vai ser o nosso parâmetro t, tá bom? Note que aqui, quando nós estamos bem aqui, o t é 0, né? Tá certo? Então, vamos lá. Porque o segmento desse ponto, da origem, chamar de O aqui, OP e O, não chamar de O não, porque O é esse ponto aqui da origem, né? Esse pontinho aqui do centro, C, CP e a projeção ortogonal CQ vai dar 0 radiano, né? Agora aqui não, quando você pega o segmento CP com o segmento CQ, que é a projeção no eixo X, você vai ter uma aberturinha aqui que é o nosso parâmetro T, essa medida em radianos, tá bom? Então, muito bem, como é que eu vou parametrizar isso? Eu quero que você enxergue o seguinte, aqui vai ser, é melhor fazer uma outra figura, vamos lá, vamos daqui mesmo. Você aqui tem as coordenadas, vamos chamar de, deixa eu pegar uma outra cor, vamos chamar de alfa de t, né? Alfa t, aí a primeira coordenada x em t e a segunda y em t, com t real, né? T pode assumir qualquer valor real. Ele vai rodar, vai ficar em 2π, depois volta, aí você vai acrescentando, não é? Vai acrescentando 2π mais alguma coisa, então ele vai ser t vai variar em r, né? Para a esquerda ele vai ser negativo, digamos assim.
Então, bom, mas isso é o menos importante. Vamos, alfa de t, x de t, y de t. Vamos nos concentrar na figura aqui. Aqui você tem a primeira coordenada, que é o x de t, e aqui você tem a segunda coordenada, que é y em t. Tá bom? Agora a gente vai olhar para esse triângulo pequenininho aqui. Deixa eu reproduzir lá fora, que vai ser melhor, né? Vou fazer só o triângulo, aquele pedacinho do triângulo ali, tá? Você tem um triângulo assim. Aqui é o ponto P. Esse ângulo aqui, ó, se você fechar, todo ele é T, né? Mas aqui tem 90 graus, ó, π sobre 2 radianos. Então esse pequenininho aqui vai ser T menos π sobre 2, correto? É o T todo tirando π sobre 2. Aí você tem, esse aqui é o eixo do X, aqui é o eixo do X, né? Eixo X. Então, esse pontinho aqui é o nosso X de T, e aqui o eixo dos Y. Eixo dos Y aqui, esse pontinho aqui vai ser o Y de T. É a mesma figura, só que estou destacando só o triângulo onde nós vamos fazer a nossa continha, tá bom? Aqui é o ponto Q, da nossa figura, né? Ponto Q. O que mais que eu vou destacar? O ponto P já está. Ok. Aqui também é o ponto P, né? Em outro momento. Aqui é o ponto P em outro momento. Você vai rolar isso aqui, tá certo? Vai dar um arco aqui, tá certo? Aquele arco da cicloide. Bom, como é que eu calculo x de t? Ora, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu sei que a medida da hipotenusa é A, né? Que é o raio da circunferência, tá bom? Aqui é A, é essa medida. Portanto, esse cateto vai ser A seno, né? Seno de T menos π sobre 2, tá bom? Ao mesmo tempo, eu sei que isso aqui é A cosseno de T menos π sobre 2. Ora, seno de T, acho que está dando para ver, né? Seno de T menos π sobre 2 é seno A cosseno B menos seno B é o π sobre 2. Cosseno A, T, aqui é π sobre 2. Muito bem. Cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é 1. Então, no final das contas, isso aqui vai dar menos cosseno T. Menos cosseno T. Portanto, esse cateto aqui vai ser menos A cosseno T, tá certo? Substituindo seno de T menos π sobre 2 por menos cosseno T. Agora vamos calcular cosseno de T menos π sobre 2. Cosseno de T menos π sobre 2 é igual cosseno A cosseno B mais seno A seno B. De novo, aqui você tem 0 e aqui você tem 1, né? Portanto, isto é igual a seno de T. Seno T. Então, o nosso catetozinho lá horizontal é A seno T, não é isso? A vezes o seno de T, que é menos A cosseno T. Muito bem. Conclusão. X em T vai ser igual a x em T é essa medida que é a medida PQ menos... tem de ver quem é esse camarada aqui, né? Vamos lá para a figura original. PQ.
Ora, claramente você vê que PQ é esse arco de circunferência aqui, não é? Porque quando você rola sem deslizar, cada ponto daqui vai chegando aqui, esse ponto P vai chegando para cá, né? Rola isso sem deslizar, o ponto P, pum. Então, esse arco de circunferência é a mesma medida do segmento PQ, tá certo? Então, observe que, era bom colocar essa observação, né? Observe que a medida do arco PQ é a mesma medida do segmento PQ, tá bom? A medida desse arco aqui, PQ, é a medida do segmento PQ, desse segmento PQ, porque é quando você desliza, cada ponto daqui está no segmento, né? Cada ponto da circunferência está no segmento, tanto que esse ponto ele vai ser projetado aqui, quando você rodar a circunferência, né? Ao contrário, digamos, né? Você pode ver indo, pode ver voltando, que dá no mesmo, né? Então a conclusão é que a medida do arco é igual à medida do segmento. Mas para chegar à conclusão de quem é o x de t, olha, o x de t está aqui no meio, né? Então vai ser a medida do segmento menos aquele cateto do triângulo, tá certo? Então vai ser PQ menos o cateto. Então x de t é PQ, medida de PQ, toda, menos este segmento aqui. Esse segmento é o cateto horizontal do nosso triângulo, que é A seno T, menos A vezes o seno de T, tá bom? Então aqui temos o nosso x de T. Na nossa parametrização, nós estamos buscando. Mas tem o y de t também. Y em t, você olha, y em t vai ser agora esse tamanho aqui, que é o raio, né? É A. Ó, y de t, olhando na figura original, você tem o raio, né, da circunferência, que é esse pedaço. Esse pedacinho aqui é A, o raio da circunferência, mais aquele cateto vertical. Então vai ser o raio A mais cateto vertical, quem é? Menos A cosseno T. Então é menos A cosseno T. Tá bom? Portanto, agora vou ter que passar para outra folha. Portanto, a nossa alfa, nossa parametrização alfa, vai ser dada assim. X de t, faltou ver quem é o PQ aqui, né? A medida do PQ. Mas a medida de PQ é a mesma do arco PQ. Tá? Então, essa medida aqui do segmento PQ é a mesma medida do arco. Medida do arco, você sabe que é o ângulo central multiplicado pelo raio da circunferência, né? Então, no caso aqui, vou fazer logo essa continha aqui. PQ, medida de PQ é igual, o que eu falei? É o ângulo central, que é T, vezes o raio, que é A. Então, a medida de PQ nada mais é que AT, tá certo? Então, x de t vai ser igual a t menos A seno t. Então, nós vamos ter aqui alfa em t, na nossa curvinha. Nossa parametrização vai ser x de t. X de t é PQ, que é AT, menos A seno de t. Menos A vezes o seno de t. Daí nós vamos para o segundo agora. Y de t, que é A menos A cosseno t. A menos A cosseno t. Bom, aqui está a parametrização, tá bom? Eu vou parar um pouquinho, por causa do tempo, vou fazer um novo vídeo para nós concluirmos o exercício, tá bom? Então, vou parar um pouco, fiquem com Deus, esperem um pouquinho que eu já volto.